Eu acho que no decorrer da carreira de dev, a gente tem 300 coisas diferentes que podem acabar atrapalhando o nosso dia a dia, né? Não diz respeito apenas a codar ou a codificar, resolver um problema, encontrar a melhor solução para um determinado problema, né? Que geralmente o que a gente faz é isso, resolver problemas através da utilização de linguagem de programação. Mas aí eu acredito que existem vários pontos e eu separei alguns aqui, na verdade, uns 6 pontos que eu acho que são interessantes conversar com vocês. Desses 6 pontos que eu vou falar, quero ver se vocês concordam comigo, se já aconteceu com vocês isso também. E qual outro ponto aí que vocês poderiam levantar que pode ajudar alguém que está aí ou no início, ou já está há um tempinho, mas tem coisas às vezes que, apesar de serem óbvias, não são tão aparentes assim pra gente na hora que a gente tá fazendo, tá lá no olho do furacão, né? Então, o intuito do vídeo de hoje é esse. Vamos lá? O primeiro ponto que eu quero levantar, pessoal, é a questão de dimensionamento. Isso já aconteceu comigo. Acontece se eu não, por algum motivo, eu esquecer de verificar alguma questão importante, como padronização dos dados. Então, já vou chegar nisso. Mas o primeiro ponto a ser levantado é o dimensionamento. Muitas vezes a gente se dá mal porque a gente dimensiona mal o tamanho de um projeto, o tempo que vai levar, as necessidades, o design da arquitetura e tudo mais, né? Então, como por exemplo, eu já vi alguns youtubers falando dessa questão, mas eu vi um projetinho simples, é só clonar o site da Netflix, é só você criar uma interface parecida ali com o do Uber. Não é simples, né? Muito mais complexo do que isso. E quando a gente não define muito bem o escopo, a gente consegue dimensionar mal um projeto. E isso acaba atrapalhando muito a gente. Um outro ponto é que você já está ali na entrega do projeto, você está trabalhando ou na empresa, ou um projeto pessoal, ou então até um projeto de consultoria. Aí você está lá com pressa para entregar um determinado código, um determinado resultado, um conjunto de dados, porque o seu cliente está pedindo, está desesperado e está botando pressão em você. E isso leva a esse terceiro ponto, que é ceder à pressão do cliente. Então, essa questão de a gente ter pressa de entregar, ceder a pressão do cliente, falar, meu Deus, ele tá me enchendo tanta paciência, como que eu faço para resolver isso? Vou resolver logo. Rodou, pronto, acabou. Entrega. E aí que a gente leva a outro ponto complicado. Essa questão de rodou, beleza, tá funcionando, muitas vezes dá problema. Você precisa testar, você precisa validar. Imagine o seguinte cenário, em que você está coletando dados de diferentes fontes, várias fontes diferentes, e você precisa agregar tudo isso, juntar. Aí você começa a codar, rodou, beleza, rodou, funcionou. Vou pro próximo, rodou, funcionou. Peguei da fonte, coletei, transformei, ok. Só que você não validou, não verificou o arquivo fonte, e verificou se o seu destino está coerente com o que estava batendo lá. Às vezes tem algum padrão ali dentro dos dados que você não identificou e que você não colocou dentro do seu código e que não vai estar sendo refletido lá dentro do seu arquivo resultado. Então eu preciso ter calma. Coletei de uma fonte, deixa eu validar, tá certo? Eu tô com os dados ali, tá batendo, é isso realmente que eu espero? Beleza, posso partir para a segunda fase. E aí quando a gente faz esse tipo de coisa, muito por pressa, pressão, enfim, esses desesperos do dia a dia, né, de um dev, a gente acaba tendo esses probleminhas. E aí, nessa pressa, às vezes a gente quer fazer hora extra. E a gente leva ao próximo ponto. Não faça hora extra. Só se tiver urgência e emergência. Por quê? A gente faz hora... mas Juliana, eu faço umas horas extras, eu entrego mais rápido. Ok. Mas você é ser humano, você não é máquina. Uma hora você não vai conseguir fazer tudo isso. E aí, o que vai acontecer? É que seu cliente vai dimensionar mal o quanto que você entrega. Na hora que você não estiver fazendo hora extra, ele vai achar que você tá lento, que você tá entregando menos do que entregava antes. O ideal é sim levar no tempo correto que você vai despender para aquele projeto, como foi acordado lá atrás, e é realmente alguma coisa muito importante, aí pontualmente você vai fazer uma hora extra. Quando a gente cria esse tipo de hábito, ele acaba interferindo na nossa produtividade, obviamente, a gente consegue produzir mais por um período, mas depois isso perde as contas, né? O corpo não aguenta e você tem essa questão do cliente com uma visão meio distorcida do que você consegue entregar. E o último, isso vai tanto para dev, para pessoal da área de dados, de infra. Eu acredito que todos os profissionais de TI, do que eu falei até agora, ainda mais que é de relacionamento com o cliente, né, vão conseguir fazer um paralelo com a sua área, certo? E no último ponto que eu quero trazer para vocês é quando a gente fala assim, ok, Juliana, faz uma coisa para mim. Eu preciso pegar os dados e passar para um Postgres. Preciso que você também suba uma réplica, faça ali um failover entre eles, consiga fazer uma comunicação com uma API e também com uma interface que eu vou estar utilizando para conseguir ali estar recuperando os dados. Ou então, Juliana, eu quero que você pegue esses dados e suba para o Data Lake.
para um STWS, por exemplo. Como que são esses dados? Né? Primeira coisa, estão organizados, bonitinhos, tudo certinho? Beleza, aí facilita a vida. Mas se você tiver dados heterogêneos, com diferentes fontes, diferentes padrões, isso acaba com a gente, né? Então, a padronização é uma coisa muito importante. Aí você pergunta, querido cliente, como estão os seus dados? Eles estão padronizados? Então, se estiverem padronizados, o tempo é X. Se não estiverem, eu vou ter que tratar tudo isso, aí o tempo vai depender de como seus dados estão. Então, todos esses pontos têm que ser levados em consideração quando você está tratando com o cliente. Gente, para ser um vídeo mais rápido, mais de bate-papo, e ver se você concorda com ele, se tem algum ponto aí que, Juliana, pô, isso aqui realmente pegou muito pra mim, ou não, do que você falou, o que realmente aconteceu comigo foi isso. Deixa aqui nos comentários, fala pra gente, porque a gente troca a ideia, troca a experiência e ajuda o próximo, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo.